Absolutamente tudo o que você pensa sobre si mesmo e o universo pode ser uma ilusão. Até onde você sabe, você é real e existe em um universo que nasceu há 14 bilhões de anos e deu origem a galáxias, estrelas, a Terra e, finalmente, a você. Exceto, talvez não. Você pode na verdade não existir de verdade, mas ser o sonho de um universo morto, você e tudo o que você pensa que existe. Por mais louco que pareça, isso pode ser uma consequência inevitável de nossas melhores teorias científicas sobre o universo. Ok, isso é um pouco demais. Vamos começar do começo. Precisamos entender 3 conceitos para que essa ideia faça sentido. A flecha do tempo. O que distingue o passado do futuro? Coloque uma gota de tinta vermelha em um copo de água e você verá a tinta se espalhar até encher o recipiente, mas nunca o contrário, e a água colorida onde a tinta se concentra e volta a ser uma gota na superfície. O tempo sempre parece fluir na direção em que a tinta se espalha. Mas se você pegar um microscópio, tudo o que você verá será um enxame de moléculas colidindo aleatoriamente, não há regras, nem avanços e retrocessos. Cada movimento individual que ocorre pode ocorrer ao contrário. Mas percebemos uma espécie de flecha do tempo que faz as coisas acontecerem em uma direção. Como esse fenômeno ocorre? Bem, essa flecha do tempo não é realmente fundamental, mas uma questão de probabilidade. Quando as moléculas de tinta se espalham para encher um copo, existem muitos espaços diferentes que podem ocupar e, portanto, muitas possibilidades diferentes de combiná-los. E, assim como suas chances de ganhar na loteria aumentam quanto mais bilhetes você tem, a probabilidade de as moléculas de tinta acabarem enchendo o copo é muito maior do que a probabilidade de se concentrarem em apenas um ponto. Portanto, não é que a tinta formando uma gota novamente seja proibida pelas leis da física, é apenas extremamente improvável. Para vê-la, você teria que esperar cerca de 10 elevado a 1,00000000000000000000000 anos, 1 seguido por 100 sextilhões de zeros. Se você tivesse todo esse tempo disponível, eventualmente, por puro acaso, veria uma mancha vermelha se formar novamente. Na verdade, com tempo suficiente, você poderia ver qualquer forma se formar. Como, por exemplo, um cérebro pequeno, vermelho e encharcado. Ok, vamos passar para a ideia 2. O futuro distante do universo. Nosso universo nasceu há 14 bilhões de anos no Big Bang, expandiu e evoluiu para dar origem a miríades de galáxias e coisas. Em outras palavras, o universo é meio como um copo de água com muita tinta fazendo coisas, ele tem uma flecha do tempo. Mas o universo não é um copo estático, ele parece estar se expandindo cada vez mais rápido devido à energia escura. Basicamente, tudo nele está ficando cada vez mais diluído. Em cerca de 100 trilhões de anos, a última estrela morrerá. Então, poucas coisas interessantes acontecerão nos próximos decilhões, vigintilhões e gogous de anos. Eventualmente, o universo será um lugar escuro dominado pela energia escura, uma bola de espaço puro em rápida expansão quase desprovida de matéria. Você pode pensar que isso levaria à morte final de tudo, mas a energia escura tem uma última surpresa para você. Em um universo dominado pela energia escura, o espaço se expande tão dramaticamente que cria um horizonte cósmico ao seu redor, uma fronteira além da qual nada jamais será capaz de alcançar você, nem mesmo a luz. Então, para todos os fins práticos, o universo se tornou um copo de tamanho finito, cerca de 36 bilhões de anos-luz de largura, cercado por um horizonte cósmico intransponível. Esse copo de universo é basicamente um buraco negro gigante virado do avesso. Sabemos que, devido aos efeitos quânticos, todos os buracos negros emitem uma pequena quantidade de partículas, um fenômeno conhecido como radiação Hawking. E o nosso buraco negro invertido também faz isso. No final, essa radiação preencherá o copo de universo com partículas novamente. Neste ponto, tão distante no futuro que dar a você um número não tem mais significado,
chegamos ao verdadeiro estado final. O universo agora se tornou uma caixa fechada cheia de partículas a uma temperatura extremamente baixa, mais finita. E, como elas têm temperatura, elas sofrem movimentos aleatórios. Ou seja, um copo cheio de água e tinta e um tempo infinito pela frente. As coisas estão prestes a ficar interessantes novamente. Macacos digitando e universos falsos. A eternidade é um tempo muito longo. Então, agora, mesmo as coisas mais extremamente improváveis podem acontecer. As partículas oscilantes estão colidindo umas com as outras repetidamente, criando todas as combinações possíveis de partículas. São como um macaco digitando aleatoriamente em uma máquina de escrever. Na maioria das vezes, ele digita palavras sem sentido. Mas com tempo suficiente, eventualmente ele escreverá os primeiros atos de Hamlet. E com ainda mais tempo, as obras completas de Eminem. Se a tinta em nosso copo de universo gera quaisquer arranjos aleatórios de partículas, o que eles poderiam ser? Bem, uma flutuação espontânea poderia dar origem a um planeta. Ou a uma galáxia. Ou até mesmo a muitos deles. Então, talvez nosso universo já tenha terminado e tudo o que vemos ao nosso redor seja um universo pop-up, não um universo que evoluiu a partir de um Big Bang, mas um que surgiu por acaso. E, assim como a gota de tinta, ele só existirá por um tempo antes de se dissolver novamente. Sendo aleatórios, os universos pop-up podem ser semelhantes ao nosso, mas com falhas engraçadas. Em alguns desses universos, dinossauros estão montando em caracóis. Em outro, as estrelas são feitas de mirtilos. Em outro, você está usando um chapéu engraçado. Cientistas em tais universos não entenderiam essas falhas, então talvez os maiores mistérios da física sejam apenas bugs sem sentido do nosso universo pop-up. Mas nem todas as flutuações possíveis do nosso universo morto têm a mesma probabilidade de ocorrer. Flutuações menores são muito mais prováveis do que as maiores. Um planeta é mais provável do que uma galáxia. Mas sabe o que é ainda mais provável? Um cérebro humano. Você é realmente apenas um cérebro? Você pensa, portanto, você existe. Mas o que mais você realmente sabe? No final, seu cérebro está apenas interpretando sinais dos seus sentidos e criando um mundo que você experimenta. Então, tecnicamente, você poderia ser apenas seu cérebro que pensa que o mundo é real. E se seguirmos a lógica da tinta no copo do universo, em particular, você poderia ser um cérebro desencarnado que, por acaso, surgiu em um universo morto com seu conjunto completo de conhecimento e memórias. Esta é uma ideia bastante bizarra, mas se fizermos as contas, ela é bastante sólida. Vamos comparar o número de cérebros dentro de corpos em um universo vivo com o número de cérebros nus em um universo morto. Vamos ser realmente grandes e imaginar que um total de 100 quatrilhões de humanos viverão ao redor da Terra. E que a mesma quantidade de pessoas viverá ao redor de cada estrela no universo. Se adicionarmos tudo isso, obtemos cerca de 10 elevado a 41 cérebros dentro de corpos que existirão. No entanto, em um universo morto que teve tempo suficiente para explorar todas as flutuações possíveis e que existirá para sempre, o número de cérebros nus que poderiam surgir é bem infinito. Então, a probabilidade de você ser um cérebro flutuante não é apenas muito maior do que a probabilidade de você ser um humano real. É tão inconcebivelmente maior que nem mesmo podemos quantificar significativamente a diferença. Como você compara um número com o infinito? Então, e você é um cérebro flutuante que existe por um momento no tempo, depois basicamente passa para sempre e depois existe por outro momento no tempo? Talvez nem mesmo nessa ordem. Talvez sua vida aconteça ao contrário e você simplesmente não percebe? Talvez você já tenha vivido trilhões de vezes. Você é o sonho de um universo morto? Sério? Bem, provavelmente não.